Advento de Natal. Inspirado no livro Uma Jornada para o Natal, 31 devocionais para celebrar o nascimento de Jesus. Dia 6. Tema: Dons. Use os seus dons para a glória de Deus. Frase do dia: Davi é um rei. Tem muitos bens e rico patrimônio. Em sua casa há muitas riquezas, em seu reino muitos tesouros. Porém, nenhum tesouro ocupou lugar tão alto em sua vida como a palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes. Versículo para o seu dia. Romanos 12, de 6 a 8. Diz assim na NVI: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Hoje é o 6º dia de dezembro e estamos caminhando para o fim da primeira semana do último mês do ano. E gostaria de perguntar: como você usou seus dons este ano? E quando digo dons, quero dizer cantar, dançar, escrever, demonstrar amor, falar em público, ser empático. Todos esses são dons. Dom é aquilo que você tem facilidade, que parece simplesmente natural para você. Davi, antes de ser rei de Israel, foi um pastor de ovelhas e artista. Tocava músicas com a lira, compunha e declamava seu amor por Deus através da arte. Após se tornar rei, continuou dando glórias a Deus através da música e da poesia, porque aquele foi um dos dons que ele recebeu do Senhor. Através desse dom, ele previu a vinda do Messias. Os dons que você tem, por menores que pareçam, podem ser usados da melhor maneira possível. Se o seu dom é no esporte, por que não fazer isso adorando a Deus? Se o seu dom é amar, por que não amar as pessoas este mês adorando a Deus? Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Não precisa saber fazer tudo. Você só precisa expressar seus dons. Aquilo que você tem facilidade e ama fazer diante de Deus. E se você sentir vergonha, lembre-se: se Deus te conceder um dom, para que deixá-lo na sombra? Viva uma vida completa e abundante, assim como Davi viveu. Em prática, faça uma lista com seus possíveis dons e pergunte para pessoas que te conhecem bem quais dons acham que você tem. Bom, e esta passagem vai falar que Deus foi quem te concedeu esses dons. Foi o Senhor que te deu diferentes dons para que você use-o para glorificá-lo. Então, talvez você tenha o dom de servir as pessoas. Você serve com alegria, você gosta de fazer coisas para amar as pessoas, então faça com intencionalidade para a glória de Deus. Talvez você tenha o dom de encorajar outros. Quando você fala com alguém, essa pessoa se sente encorajada, motivada. Então faça isso. Se Deus te deu condições financeiras ou mesmo alegria em doar, mesmo o pouco que você tem, contribua generosamente. Se Deus tem colocado no seu coração para exercer misericórdia com outros, o faça com alegria. Seja dedicado em usar seus dons para servir ao Senhor. E agora vamos para o nosso quadro Descoberta. Quem foi Davi e o que são salmos messiânicos? Davi é o mais novo. Davi era o caçula de vários irmãos. Ele também era mais sensível, tocava e cantava. Além disso, seu pai cuidava das ovelhas. De seu pai. Seus irmãos iam para a guerra contra os filisteus, enquanto isso Davi ajudava a família, mas sempre quis fazer o melhor. Seu amor por Deus. Davi é chamado na Bíblia daquele segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Isso significa que ele tinha intimidade com o Senhor, uma relação saudável de amor. Deus estava sempre em primeiro lugar no coração de Davi. Você pode ou deseja dizer o mesmo sobre a sua vida? O rei. Davi percorreu um longo caminho até se tornar rei de Israel. Foi perseguido por Saul, o antigo rei, sofreu quedas em batalha, batalhou com todo afinco, chorou de medo e de cansaço. Davi foi uma pessoa comum,
ainda que extraordinária. O que são os salmos messiânicos? São os salmos que prenunciam a vinda de Jesus Cristo. Boa parte dos salmos foi escrito por Davi. Nem todos os salmos têm atribuições específicas. Davi sabia o que estava escrevendo? Quando Davi compôs o Salmo 2, podemos dizer que não havia uma consciência sobre Jesus Cristo, mas essa é a grande questão. Deus usou homens de fé para o seu propósito, ainda que eles não soubessem completamente, assim como Abraão. Outros salmos, temos Salmos 2:7, 8:6, 16:10, 22:1, entre outros. Vamos ler alguns e refletir onde está Jesus nesses salmos? Então, eu vou começar aqui com os Salmos 2. A partir do versículo 7, o salmista vai dizer: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é o meu filho e hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. E no versículo 12 vai dizer: Beijam o filho para que ele não se ire e vocês sejam destruídos pelo caminho. Bom, nós vemos aqui uma clara referência a Jesus. Também no Salmos 8, diz assim, a partir do versículo 5: Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas e também os animais selvagens, e etc. Continua. Nós vamos ver agora o 22, a partir do versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Nós vemos aqui novamente uma clara referência do nosso Senhor Jesus quando estava na cruz. Ele exclamou as mesmas palavras. Nos versículos 7 e 8 também, o salmista vai dizer: Caçoam de mim todos que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça, dizendo: Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Uma clara referência ao que fizeram com Jesus, que dividiram as roupas entre si e lançaram insultos com a cabeça, proclamando as mesmas palavras. Então vemos salmos proféticos que apontavam para a vinda do Messias. Tem muitos outros ao longo da Bíblia, e esse foi o nosso quadro Descoberta, com essa curiosidade do dia. Vamos finalizar o dia de hoje com uma oração? Deus, nós te glorificamos nesse dia por ter enviado o seu Filho Jesus por amor a nós, e isso que já estava previsto desde antes da criação do mundo. Hoje, por sua graça, o Espírito Santo que Jesus deixou para nós nos concedeu diferentes dons. Nos ajuda, Senhor, a exercitar os dons que tu nos deste para a tua glória também. Que se alguém aqui tem o dom de servir, de amar, de profetizar, de falar sobre as maravilhas de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de encorajar, de amar as pessoas com os serviços, com tantas coisas, que cada um aqui use esses dons para a tua glória, com fé, coragem e amor. Deus, ajuda-nos a viver uma vida que aponte para ti todos os dias. Em nome de Jesus oramos. Amém.